Queridos irmãos, irmãs, graça e paz, para nós é uma alegria estarmos aqui nessa noite juntos para louvar o nome do Senhor, juntos para adorarmos o nosso Deus, ouvirmos a sua palavra e que seja realmente um tempo especial de culto ao Senhor nessa noite. Que você possa se preparar então para o culto nessa noite, porque nós estamos reunidos aqui nessa noite em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje é um domingo muito especial, porque é exatamente o domingo onde nós celebramos quem é o nosso Deus. E o nosso Deus é um único Deus, mas que se manifesta em 3 pessoas e todas elas devem ser adoradas. Assim nós adoramos o nosso Deus Criador, o nosso Deus Salvador e o nosso Deus Providenciador que continua agindo nas nossas vidas. Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, e nós faremos a leitura do Salmo capítulo 8. O livro dos Salmos, o Salmo 8. Esse salmo que nos convida à adoração e a perceber a glória da Trindade na criação. Salmo 8. A palavra de Deus nos diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Queridos, que nessa noite você perceba a beleza, a majestade e a glória do nosso Deus. Por isso eu convido você a ficar em pé e vamos cantar nessa noite, que a nossa alma, ela canta ao Senhor. Cante com alegria, porque é o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que nos reúne aqui nessa noite. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Engano, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão bem distantes, vendo a brilhar
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leito tão cruento, vendo teu filho, afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transforma, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua sombra face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Adoramos pela tua beleza, te adoramos pela tua santidade, te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e nós ficamos maravilhados quando pensamos na tua perfeição, quando pensamos na tua majestade, quando pensamos, ó Deus, naquilo que o Senhor fez em nosso favor na cruz de Cristo Jesus. E nós queremos nessa noite te adorar porque o Senhor é santo, santo, santo. Nós queremos nessa noite, Deus, derramar no nosso coração que tu és o nosso Pai, onde pelo teu Espírito Santo nós podemos dizer, Pai. Confirma isso, Deus, no coração do teu povo, que a gente possa render a ti a adoração do Senhor é digno através de Cristo Jesus. Fala com o teu povo, por meio, Deus, da tua pessoa santa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar por um instante neste momento, diante da glória de Deus, diante da sua majestade. Nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós reconhecemos a santidade de Deus, e diante da santidade de Deus,
nós também confessamos os nossos pecados. Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. Romanos 12, versículo 9, é o texto que nos convida nesta noite a confessarmos os nossos pecados, a reconhecermos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. A palavra de Deus nos diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Feche os seus olhos neste momento. Vamos confessar silenciosamente os nossos pecados diante do Senhor. E depois de alguns instantes, nós teremos uma oração audível de confissão de pecados, colocando a nossa vida e pedindo que a graça do Senhor venha sobre nós. Feche seus olhos, confesse os seus pecados diante do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui como povo teu, como família tua, Deus, para reconhecermos que somos pecadores. Senhor. Primeiramente, confessarmos e reconhecermos também, Senhor, que na nossa vida cotidiana, no caminho da santificação, ó Deus, temos pecado contra a tua lei, contra o teu evangelho, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, diante de ti, que o caminho até chegarmos à estatura de Cristo, esse caminho em que o caráter de Cristo é moldado em nosso caráter, muitas vezes caímos, muitas vezes cedemos ao pecado, muitas vezes preferimos o pecado, Senhor. Seja ele no íntimo, seja ele em pensamento, atitude, Senhor. Muitas vezes temos lapsos de memória, esquecemos da soberania do teu poder, da tua boa, perfeita e agradável vontade da nossa vida. Preferimos a nossa vontade, preferimos os nossos desejos carnais, Senhor, e ficamos com a tua lei. Que possa Deus, perante essa condição nossa, nos perdoar, nos ter misericórdia e usar de graça para nos perdoar, Senhor. Reconhecemos que somos dependentes de ti, ó Deus. Reconhecemos, Deus, que precisamos do teu perdão e da restauração do teu Espírito sobre a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar os olhos de nós mesmos e virar para Cristo Jesus para nós. Possamos praticar o amor, ó Deus. Possamos também testemunhar na cruz de Cristo.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Você pode se sentar neste momento. Que os olhos do Senhor nos encham de paz e de segurança, e que nós possamos assim então exultar na pessoa de Jesus e naquilo que Ele fez na cruz em nosso favor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Gálatas. O Evangelho segundo Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11 até o 18, é a porção que nós vamos estudar e meditar e ouvir Deus falando conosco. Gálatas, capítulo 6, versículo 11 até o versículo 18. Todos encontraram? Gálatas, capítulo 6, versículo 11 até o 18. Ouça com fé a palavra de Deus que nos diz assim: Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho.
Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela cruz de Jesus Cristo. Louvamos o teu nome, pois foi diante dos nossos olhos que Jesus foi exposto como crucificado. E não há qualquer motivo de nos gloriarmos, senão na obra majestosa de Cristo na cruz do Calvário, em favor de cada um de nós. Ó Cristo bendito, tu que entregaste a si mesmo pelos nossos pecados, para assim nos resgatar deste mundo perverso, tu que és o Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Tu, ó Salvador bendito, que nos resgatou da maldição sobre a qual desde a queda nos encontrávamos, para se tornar maldito em nosso lugar na cruz. Aqui estamos, nada em nossas mãos trazemos, somente a tua cruz nos agarramos. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, toca-nos, ó Espírito Criador e Santificador, que as marcas de Jesus estejam também nas nossas vidas. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus e esse crucificado. Amém. Queridos, nós chegamos... Obrigado, Tadinho. Nós chegamos ao fim da nossa série, O Evangelho e Nada Mais. Depois de 6 meses estudando e meditando nessa carta preciosa que nos ensina que Cristo Jesus é suficiente. A igreja da Antioquia comissionou Paulo e Barnabé para sua primeira jornada missionária. Os nossos irmãos então pegaram o navio, navegaram até Chipre e depois foram para a província romana da Galácia, essa região onde durante toda essa carta, durante todo esse tempo, nós estamos estudando. E Paulo e Barnabé então fundaram igrejas naquela região. Paulo e Barnabé realizaram o seu trabalho nomeando líderes, fortalecendo as igrejas e voltaram alegremente, trazendo boas notícias à igreja de Jerusalém, dizendo que os gentios também estavam sendo salvos. A igreja então se alegra, porque nessa região tão distante de Jerusalém, na região da Ásia Menor, os gentios também estavam sendo alcançados com a graça de Deus. Isso foi motivo de alegria. Mas alguns anos depois, poucos anos depois, surge um grupo chamado de judaizantes. E esses falsos mestres e falsos irmãos começaram a perturbar os irmãos da Galácia. Esse grupo, irmãos, dizia que não era suficiente apenas crer em Jesus, mas eles precisavam também guardar a lei, eles precisavam ser circuncidados, eles precisavam observar alguns rituais judaicos. E a mensagem de Paulo e o próprio Paulo começou a ser confrontado. Esses judaizantes, eles queriam colocar os irmãos contra Paulo, dizendo que o evangelho de Paulo até que era bom, mas não suficiente.
Então, irmãos, nós chegamos nessa última porção da carta de Paulo e nós vemos um amor furioso de um pastor que amava essa igreja, até porque também foi através da sua vida e dos seus companheiros que Deus alcançou esses irmãos na Galácia. E nesses últimos 8 versículos, de tudo o que nós vimos até agora, é como se Paulo dissesse, olha, frise isso, destaque isso, pegue uma caneta amarela e destaque bem grande, preste atenção nas minhas últimas palavras. Era isso que Paulo diria para nós também hoje. A ideia central, irmãos, de tudo que eu vou falar, uma coisa que você não pode esquecer ao sair daqui nessa noite, que a cruz de Cristo é a essência do cristianismo. Não tem como falarmos de fé cristã sem falar da cruz de Jesus. Não tem como falar de Jesus se não falar dele crucificado. E nós veremos nessa porção que a essência do cristianismo, que é a cruz, envolve amor, perseguição, orgulho santo, nova criação, cicatrizes e graça. O tema do nosso sermão nessa noite é somente a cruz. E hoje nós veremos essas 3 verdades que os irmãos já estão podendo acompanhar. A primeira verdade, fique com a sua Bíblia aberta, nós encontramos entre os versículos 11 e 13. E a primeira verdade que nós vemos, irmãos, é que a cruz nos humilha. A cruz de Cristo humilha todos os homens e todas as mulheres. A cruz, irmãos, ela destrói qualquer pretensão de orgulho e ostentação humana. Por isso o apóstolo Paulo chama a nossa atenção aqui. Paulo está já escrevendo o final da sua carta e parece que ele toma a caneta, a pena, naquela época não tinha Bíblia ainda para caneta, ele toma a pena do seu ajudante e ele mesmo escreve, olha, vejam com que letras grandes eu estou escrevendo a vocês de próprio punho. Muitas, irmãos, das cartas de Paulo não era ele quem escrevia. Por exemplo, vocês sabiam que não foi Paulo que escreveu Romanos? Isso é uma pegadinha que o pessoal faz, né? Vocês sabiam que não foi Paulo que escreveu Romanos? Quem sabia que não foi Paulo que escreveu Romanos? Foi Tércio que escreveu Romanos. Vocês sabiam disso? Só que a carta era de Paulo. Paulo ditava, Paulo dizia, e Tércio ia lá e ia escrevendo. E a mesma coisa possivelmente acontecia na carta aos Gálatas. Mas neste momento, Paulo para e ele fala, não, deixa eu, com meu próprio punho agora, escrever essa parte. Paulo, irmãos e irmãs, está mostrando a sua fragilidade e o seu amor pastoral pelas igrejas da Galácia. Nós sabemos que Paulo possivelmente tinha uma doença que o impedia de enxergar direito. E nós sabemos que o próprio Paulo também não tinha muita experiência em escrever. Mas aqui neste momento, Paulo está dizendo, vejam, olhem bem para isso. E muitos estudiosos, irmãos e irmãs, dizem que Paulo escreve com grandes letras, porque ele queria chamar a atenção dos seus ouvintes. Ao mesmo tempo, não sei quem tem criança em casa, ou a pessoa que não entende muito bem as coisas, a gente já conheceu aquela famosa frase, você quer que eu desenhe? Quem é que não mudou isso, né? Quando você está explicando uma coisa para alguém, parece que a pessoa não entende, você fala, você quer que eu desenhe? Com criança é assim, não é? E Paulo parece que está fazendo exatamente isso. Paulo está escrevendo com grandes letras, sublinhando, porque ele estava chamando a atenção daqueles irmãos que, como crianças, estavam abandonando o verdadeiro evangelho e abraçando o evangelho que não poderia trazer salvação e alegria ao coração deles. Aqui nós vemos, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo mostra a sua fraqueza e o seu amor. O próprio apóstolo Paulo mostra o quão frágil e o quanto ele também precisa da cruz de Jesus Cristo. Queridos, a cruz ela humilha todos os homens que confiam na força do seu braço, porque observe no texto, o nosso texto diz que todos aqueles que querem ostentar na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E aqui, irmãos, há uma pergunta: aonde está a nossa glória? Do que nós nos orgulhamos? O Senhor, através do profeta Jeremias, já dizia, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas,
Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos, a cruz humilha cada tentativa humana que nós temos de nos gloriarmos em nós mesmos e não no Senhor. Não existe fé ostentação. Existe um tipo de música que leva esse termo, né? Não existe fé ostentação. A cruz, irmãos e irmãs, ela humilha todos os homens. A cruz, irmãos e irmãs, obriga todos os homens a se submeterem a Deus, a dependerem de Deus e não confiarem em si mesmo. E Paulo está dizendo que eles não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque, irmãos e irmãs, a cruz humilha a todos os homens. Fale da cruz e você vai ver pessoas incomodadas, seja crente ou seja ateu. Fale da cruz e você verá que as pessoas ficam incomodadas, porque enquanto a religião diz, faça o máximo que puder, tente mais, a cruz em alto e bom som diz, sem mim vocês nada podem fazer, sem mim vocês estão perdidos. Anuncie a cruz e haverá desconforto. Anuncie a cruz e nós veremos pessoas incomodadas porque a cruz nos humilha. A cruz, irmãos, ela diz algumas verdades muito desagradáveis acerca de nós, que somos pecadores, que estamos sob a maldição de Deus e que não podemos salvar a nós mesmos. A cruz é o ultimato de Deus contra as nossas falsas esperanças. A cruz é escândalo e loucura para todos os homens, mas para nós que cremos é o poder de Deus. A cruz, ao mesmo tempo que nos humilha, dizendo que você não é um espelho que reflete a glória do Senhor, porque essa música a gente só poderia cantar no Jardim do Éden. Ao mesmo tempo, a cruz diz que nós somos tão amados e tão acolhidos pela pessoa do Senhor Jesus. Os nossos primeiros pais, eles foram seduzidos e eles caíram na tentação do diabo, confiando não em Deus, mas confiando na voz da serpente. E Deus usou isso, irmãos e irmãs, para manifestar a sua glória, porque nós vemos por toda a Escritura que antes de Deus dizer haja luz, a primeira coisa que nós ouvimos é haja cruz. Antes de Deus criar o mundo e todas as coisas, Deus, em seu eterno propósito, irmãos e irmãs, escolheu e ordenou o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, para ser um mediador entre Deus e os homens. Por isso que fora de Jesus não há salvação, porque Jesus é o nosso profeta, sacerdote e rei, ele é o cabeça e o salvador da igreja, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o juiz do mundo. E Deus, na eternidade, deu tudo isso a Jesus. E Jesus tem chamado um povo para ser remido, santificado e glorificado. Não há, irmãos e irmãs, vida fora da cruz de Cristo Jesus. A cruz, ela humilha todos os homens, sejam religiosos ou sejam sem religião. Porque observe no versículo 13, a cruz nos mostra a nossa incapacidade. Paulo vai dizer, olha, até aqueles irmãos que estão aí com a bola toda, dizendo que vocês precisam ser circuncidados, nem eles conseguem guardar completamente a lei, porque a lei, irmãos e irmãs, não foi dado para que a gente fosse salvo por meio dela, mas a lei de Deus foi dada para que através dela, eu e você corrêssemos para Jesus Cristo. A lei de Deus, quando você olha no Antigo Testamento e você diz, meu Deus, como que o povo conseguia cumprir todas essas leis, todos esses detalhes, não podia confundir tecido, tinha que usar todas as coisas específicas. Tudo isso foi dado para levar os homens ao desespero. Você não pode guardar a lei de Deus. Se você pensar hoje, você deve ter quebrado pelo menos uns 5 dos 10 mandamentos. Só hoje. Porque a lei, irmãos, foi dada para o nosso desespero. Para que à medida que nós olhamos e falamos, Deus, eu não consigo, então nós temos Cristo Jesus, que vem até nós e nos salva. Quanto mais, irmãos e irmãs, você perceber a sua incapacidade de guardar a lei, mais Cristo Jesus
será desejado no seu coração. Porque foi somente Jesus que guardou perfeitamente a lei. A cruz, irmãos e irmãs, nos humilha. E nas palavras de Agostinho, nós somos feridos e então nós amamos o Senhor. Quando a cruz nos fere, é quando nós também começamos a ser transformados. E observe, entre os versículos 14 e 16, a segunda verdade, irmãos, é que a cruz não apenas nos humilha, mas ela também nos transforma. Pense, por exemplo, numa história que eu sempre cito aqui, eu indico os irmãos, inspiro os irmãos, leiam as Crônicas de Nárnia. Esses dias atrás, né, Isa? A gente assistiu o filme As Crônicas de Nárnia, e nessa história maravilhosa nós temos o Eustáquio, um garoto mimado, que, irmãos e irmãs, fascinado por um tesouro que ele encontra em uma caverna, ele coloca uma pulseira de ouro e ele dorme, e quando ele acorda, ele é um dragão. E ele está incapaz de voltar a ser um menino, aquele bracelete no seu braço começa a doer, e ele sente uma dor insuportável, mas ele não consegue voltar a ser menino. Pense, irmãos, por exemplo, conte história para os seus filhos. Não ensine só matemática, português, que é muito importante, mas ensine o seu filho que existem dragões a serem mortos. O Enzo, a Isa, as pequenas aqui, todas as crianças e os adolescentes, não aprenda apenas português e matemática, mas entenda, existem dragões a serem destruídos desde o Jardim do Éden. E as histórias clássicas mostram exatamente isso, o nosso anseio por transformação. Pense, por exemplo, na história famosa da Bela e da Fera, que ao ser encontrada pelo amor, aquele monstro é transformado novamente em uma pessoa. Pense, irmãos, em tantas histórias bíblicas, da literatura clássica e das nossas próprias histórias que apontam para isso. Há um anseio no nosso coração por transformação. Se tem alguma coisa que todos nós concordamos, é que o nosso mundo tem alguma coisa errada. O nosso mundo está com algum defeito, está com algum problema. E Paulo vai dizer exatamente isso, irmãos. Todos os homens escutam ecos de uma voz, e essa voz é a voz do Espírito Santo, que continua agindo na criação e está transformando todas as coisas a partir de nós. Mas aonde, irmãos, encontrar alegria? No que se gloriar? Aonde nós podemos encontrar transformação? E Paulo vai dizer, em nenhum outro lugar, senão na cruz de Jesus Cristo. É a cruz de Cristo que transforma a pior pessoa numa nova pessoa. E essa, irmãos, é a beleza do Evangelho. Deus, ele tomou o meu e o seu lugar na cruz. Você já parou para pensar nisso? Deus morreu. O Criador do universo, o Deus totalmente santo, morreu na cruz. E Paulo está dizendo, longe de nós, irmãos, de tentarmos, como os nossos primeiros pais, apresentar-se diante de Deus com as frágeis roupas da religiosidade. A primeira loja, moda de roupa que vocês costuram, começou lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva fizeram roupas de folhas para cobrir a sua nudez. Longe de nós, irmãos, de tentarmos apresentar sacrifícios baseados em esforço pessoal e com o coração cheio de ódio, à semelhança de Caim. Longe de nós, irmãos, de ainda tentarmos chegar a Deus através da grande torre do orgulho e méritos próprios, como a Torre de Babel. Longe de nós, irmãos, de tentarmos dar uma ajudinha a Deus, como Abraão e Sara. Mas o chamado de Deus, como Paulo nos diz, é se agarrar à cruz de Cristo. Porque foi Deus que matou um animal no Jardim do Éden e fez vestes aos nossos primeiros pais no jardim. Pense nisso, Adão e Eva rejeitaram a Deus, se rebelaram contra Deus e Deus ainda se preocupa com eles. Não, essa roupa não vai durar muito. Na verdade, essa roupa de vocês não vale a pena. Deus mata o animal já apontando para aquilo que seria feito, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agarre-se, irmãos e irmãs, à cruz de Cristo e veja o próprio Cristo, a semelhança de Abel, o inocente sendo morto em nosso lugar. Agarre-se à cruz, não tentando construir uma escada para chegar até Deus, mas sendo encontrado pelo Deus que desce até nós. Agarre-se à cruz
e veja Deus, irmãos e irmãs, agindo, mesmo em meio à nossa vida bagunçada, à semelhança de Adão e Eva. Agarre-se à cruz e veja e perceba que foi ela que nos agarrou primeiro. Se você quer ser transformado, olhe para a cruz. Se você quer ser realmente mudado, abrace a cruz, porque Paulo continua no texto. Olhe no texto pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. A cruz, irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo, nos transforma, pois o mundo foi crucificado para nós. E isso, irmãos, é algo radical. O que isso quer dizer? O mundo foi crucificado, o mundo aqui é o sistema sem Deus, com seus valores invertidos. E Paulo vai dizer que há uma mudança radical de como olhamos para a realidade. O mundo ser crucificado aponta para a realidade daquilo que Deus faz em nós através do seu Espírito Santo. O mundo ser crucificado significa que tudo aquilo que nós tínhamos por valor, estima, perde o seu brilho. O mundo, irmãos e irmãs, não tem mais valor. Aquilo que nos encantava não encanta mais, porque o Evangelho destrói o seu poder. O mundo foi crucificado. Ele não tem mais poder sobre nós. Por isso que Paulo diz, irmãos e irmãs, na verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considere, o termo é forte, como lixo. Algumas versões dizem esterco, para ganhar Cristo e ser achado nele. Queridos, o mundo morreu para nós. Mas não, e a gente vai falar nas aplicações, não vou entrar nisso aqui, quando a gente fala mundo, a gente não está falando do nosso planeta. Tem gente que acha que quando a gente fala mundo, quando a gente fala, por exemplo, carne, tem pessoas que acham que o corpo é mau, que a matéria é ruim. Não é nesse sentido que a gente está falando. Não é um mundo de ir na praia, comer uma bela comida, beber uma bela bebida. Nada disso. Tudo isso são coisas de Deus e nós devemos desfrutar. Mas o mundo aqui é o seu sistema anti-Deus. É o seu sistema que coloca, irmãos e irmãs, Deus para fora da nossa vida. E Paulo vai dizer que não apenas o mundo, mas ele também morreu para o mundo. Não apenas o mundo foi crucificado, mas também Paulo foi crucificado para o mundo. E C.S. Lewis diz uma frase muito interessante, irmãos. Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. Quando nós abraçamos a Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós reconhecemos a Jesus, nós deixamos muitas coisas para trás. Mas C.S. Lewis diz que existem muitas coisas muito melhores à nossa frente. Quando nós morremos, irmãos, e somos crucificados, nós não pensamos mais em nós. A primeira coisa que acontece, não existe mais eu, só existe nós. E há uma frase interessante, não entrando na discussão política, mas o capitalismo diz o seguinte: o que é meu, não é isso que o capitalismo prega? O que é meu, cada um por si, mão invisível, mercado livre. O comunismo, o socialismo diz o que é seu é meu. Né? E daí tem as ditaduras, as coisas lá que acontecem. Mas o que o cristianismo diz? O cristianismo diz que o que é meu é seu. A primeira coisa que muda, irmãos, não existe mais o eu. Agora existe o nós, porque eu morri para o mundo. Não existe mais o dar que eu te dou outra. Né? Quem conhece essa famosa frase? Não existe mais o e daí diante do sofrimento humano. Mas quando nós somos crucificados para o mundo, nós rejeitamos o mundo e abraçamos o reino de Deus. Nós não pagamos mais o mal com o mal. Eu sei o quanto isso é difícil. Né? A gente que enfrenta problemas, você fala assim, dá que eu te dou outra. Quando alguém vem e te faz mal, quando alguém vem e te despreza, sobe aquele calor, não é? Não é assim? A gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Uma hora você me paga, uma hora você vai precisar de mim. Você não fala mais comigo, não, irmãos. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal pelo bem. O mundo ser crucificado é não amar nada mais do que nosso Senhor. Quando nós, irmãos e irmãs, entendemos a radicalidade disso, nós rejeitamos todas as coisas por causa de Jesus. E há um texto que o nosso Senhor diz, isso é muito forte, que se alguém, irmãos e irmãs, vem a mim e não ama, eu
mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está na nossa Bíblia. A cruz, ela nos transforma, irmãos e irmãs, porque tudo aquilo que nós considerávamos diante de Jesus perde o seu brilho. E aqui Jesus não está dizendo para a gente odiar a nossa família, ou não desfrutar da nossa família que Deus nos dá, mas Jesus está falando sobre aquilo que realmente ocupa o primeiro no nosso coração. Pelo que você vive e pelo que você morre. Existem pessoas que vivem pelo dinheiro, existem pessoas que vivem pela fama, existem pessoas que vivem, irmãos e irmãs, por tantas coisas que não são eternas, pelo que nós vivemos. Irmãos, aonde está o nosso coração? O nosso coração está em Deus, ou o nosso coração está na nossa conta bancária, nas pessoas deste mundo? Aonde está o nosso coração? Porque Jesus está dizendo exatamente isso, nós devemos renunciar tudo por Ele. E quando nós fazemos isso, irmãos e irmãs, nós percebemos que nós ganhamos muitas mães, muitos irmãos, muito mais tesouros preciosos. Nós devemos, irmãos e irmãs, então renunciar todas as coisas, porque é isso que a cruz faz. Mas observe o versículo 15. O Evangelho de Cristo, diz o apóstolo, nos leva, irmãos, a não sentirmos inferioridade e nem ser intimidado por ninguém, porque a circuncisão nada é. Religião e moralismo não significa nada. E ao mesmo tempo, Paulo diz que nós não podemos nos sentir superior ou desprezar ninguém, porque igualmente a incircuncisão não significa nada. Nada, irmão, que é externo ou humano pode nos separar. O que conta é ser nova criação. O que conta, irmãos e irmãs, é aquilo que Deus fez em Cristo através das nossas vidas. Não importa nada do que tenhamos feito. E Paulo chama a nossa atenção aqui para a justiça própria. Porque você pode ser um moralista feliz ou você pode ser um moralista triste. E tem muita gente na igreja assim. O moralista feliz, irmãos, ele precisa entender melhor a profundidade das exigências de Deus e a sua total capacidade de cumpri-las. Quando você ouve o Evangelho, você tem que sair da igreja não pensando no que pode fazer, mas pensando e refletindo sobre aquilo que Cristo fez. E quando você olha para aquilo que você precisa fazer, você diz: Senhor, eu sou incapaz de fazer isso, mas a graça de Deus, através de Cristo, nos capacita a cumpri-la. Mas há também um moralista infeliz, e ele é tentado, irmãos, a passar os seus dias em tristeza e autocondenação. Tem gente ainda assim na igreja, se sentindo culpado pelo que fez, pelo que deixou de fazer, mas não. Ambos precisam do Evangelho. Não confie na sua justiça própria. O que importa, irmãos, é ser nova criatura. O que importa é estar em Cristo, porque por meio de Jesus, através da sua vida, morte e ressurreição, Deus faz de nós nova criação. O Evangelho, irmãos e irmãs, ele muda tudo em nós. O Evangelho, ele muda o seu passado. As coisas antigas já passaram. Não é o meu passado sem Cristo que me define ou influencia. Não fique com essa visão achando que quando você chegar no céu, tudo aquilo que você fez de errado vai passar na tela de Deus. Isso não é evangelho, porque a palavra de Deus diz que em Cristo as coisas antigas já passaram. É aquela famosa história de um bispo numa cidade que tem uma mulher que diz que Jesus está aparecendo para ela. É o bispo, né? O bispo, geralmente, da igreja reformada não acredita muito nessas coisas, né? E ele falou assim: então pergunta para Jesus quais foram os meus pecados da semana passada. Passou a semana, tal, encontrou de novo a senhora. E aí, Jesus apareceu para você? E a mulher falou: olha, apareceu de novo. O que ele falou quando você perguntou sobre os meus pecados da semana passada? E a mulher respondeu o seguinte: ele disse que não se lembra. Ele não se lembra dos seus pecados. Porque pecado confessado é pecado esquecido. Deus, irmãos e irmãs, ele não fica com uma lista registrando os nossos pecados, porque a própria palavra diz: quem resistiria a isso? Em Cristo, o nosso passado passou. Mas o Evangelho, irmãos e irmãs, ele também muda o nosso futuro.
Nós estamos em Cristo, ó, que futuro nos aguarda na nova criação. Pense sobre isso, você sabe o fim da história. Para quem não gosta de spoiler, nós temos o final da história. Nós sabemos o que vai acontecer. E quando nós pensamos no nosso futuro, irmãos, ó, que futuro nos aguarda. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nada vai nos tirar das suas mãos. Por isso, viva com esperança, porque você está em Cristo. Mas o Evangelho também muda o nosso presente. Eu e você somos nova pessoa. A nossa identidade, a nossa maneira de viver agora é outra. Mas observe, irmãos, o versículo 16. Paulo vai dizer que essa é a regra, ser nova criação. Não importa o que você fez, não importa, irmão, de qual família você vem, não importa nada, porque o Evangelho é claro, nada pode nos separar. O Evangelho é a regra que nos une. Por isso que Paulo vai dizer paz e misericórdia sobre Israel de Deus. Porque ao mesmo tempo que só há um Evangelho, também Deus só tem um povo. Todos aqueles que pregam o Evangelho, todos aqueles que amam o Evangelho, todos aqueles que procuram aplicar o Evangelho na sua vida, sobre esses, a paz e misericórdia. Nas palavras de Calvino, todos que vivem conforme essa regra, desfrutam de paz e felicidade. Mas nós temos, irmãos, uma terceira e última verdade. Observe o versículo 17 e o versículo 18. A cruz, ela nos humilha, a cruz, ela nos transforma, e a cruz nos marca. Paulo, irmãos, termina com voz de autoridade, para restringir seus adversários, os adversários do único Evangelho. Paulo está dizendo, parem de lançar obstáculos à minha pregação. Paulo, irmãos, fala, quanto ao mais que ninguém me moleste, por amor à igreja, por amor à missão do Evangelho. Paulo está dizendo para esses falsos irmãos e falsos mestres, parem de incomodar, parem de me molestar, porque o que é essencial, o que é realmente importante é isso, o Evangelho. Quanto ao mais, fiquem tranquilos. E uma, irmãos e irmãs, das marcas da igreja é a sua unidade. Nós devemos, irmãos, buscar a unidade da igreja. E Paulo está dizendo exatamente isso, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em todas elas, o amor. Paulo está confrontando esses falsos irmãos e falsos mestres, porque eles estavam dividindo a igreja. E Paulo aqui, irmãos e irmãs, está dando um ultimato nesses profetas do caos. Uma das marcas que nós precisamos resgatar na igreja, e hoje é domingo da Trindade, é a unidade cristã. E a cruz, irmãos e irmãs, aponta exatamente para isso. O propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar o nosso isolamento. Escreve o tio John. Deus se propôs a edificar a igreja, uma comunidade nova e redimida. E esse propósito está em curso. O que nos une, e nos une a todos os cristãos em todo o mundo, é o Evangelho. Pare e pense um pouco sobre isso. Cristo só tem uma igreja. E Paulo está confrontando esses irmãos que estavam dividindo o Evangelho, dividindo a igreja. E Paulo está dizendo, parem com isso, no essencial. E o que é essencial, irmãos? O que nos une com todos os cristãos? Todos aqueles que confessam que somente Jesus Cristo é o Senhor. Esse é cristão. Todos aqueles que confessam que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é cristão. Todos aqueles que amam a palavra de Deus, pregam a palavra de Deus e ensinam a palavra de Deus como palavra de Deus. Esse é cristão. A verdade, irmãos e irmãs, da natureza humana depravada. Esse é a verdade de Deus. O Evangelho de Cristo, que é somente pela graça, por meio da fé. Esse é a unidade que nos une. A verdade é que há um Deus infinito e pessoal que continua cuidando e sustentando o seu mundo. É por essas coisas, irmãos e irmãs, que nós devemos ser marcados. Principalmente nesse tempo que os irmãos acompanharam as últimas semanas, de tanta violência e tanta divisão. A verdade é que todos os homens e todas as mulheres, brancos e pretos, ricos e pobres, todos carregam em si a imagem de Deus.
Essas coisas devem nos unir e a igreja deve ser esse lugar onde todas essas coisas são secundárias, porque o que nos marca é a cruz de Cristo. Paulo está dizendo, irmãos, quanto ao mais, fiquem tranquilos. Por isso, irmãos, que eu não entro em discussão teológica. Tem pessoa que até é estranho. O Rafa veio do seminário, só fala sim, não fala. Eu já escutei isso de algumas pessoas. Algumas pessoas, nossa, tu não fala mais. Porque a gente começa a aprender a ouvir mais e falar menos. É exatamente isso que Paulo diz a Timóteo: evite as discussões insensatas e absurdas, porque vocês sabem que elas só provocam brigas. Paulo está dizendo, olha, fiquem quietos, parem de me molestar, porque o que é essencial é o Evangelho de Cristo, é ser nova criatura. E Paulo vai dizer, irmãos e irmãs, que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que fazia o apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, ter essa autoridade apostólica, era que o nosso irmão carregava em si as marcas de Jesus. Quantas prisões! Leia 2 Coríntios que você vai ver isso. Quantas cadeias, quantos açoites, quantos apedrejamentos. Paulo um dia foi apedrejado e o pessoal pensou que ele tinha ficado morto. E de repente ele levanta e continua pregando. Quantas vezes Paulo teve que fugir, foi descido até por um cesto para não ser morto. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer exatamente isso, que ele tinha sofrido, irmãos, coisas terríveis. Essas eram as marcas que o apóstolo Paulo carregava por pregar a cruz. Porque quando Paulo pregava a cruz, os judeus ficavam incomodados e os gentios também ficavam incomodados. Porque para os judeus aquilo era escândalo. Como assim Deus morrer numa cruz? Como assim Deus ser feito maldito? E ao mesmo tempo os gentios diziam, como assim um Deus que morre, um Deus que se torna gente? Isso é loucura, isso é escândalo para os judeus e gentios. E quando Paulo anunciava o evangelho, isso incomodava as pessoas. Por isso que Paulo dizia que ele não se gloriava em nada mais do que nas suas fraquezas. Queridos, você é fraco ou você é forte? Se você é fraco, você que é mãe, você que é pai, você que é namorada, você que é solteiro, queridos, Deus, Ele mostra o seu poder nas nossas fraquezas. Deus, Ele mostra o seu poder nas nossas lutas. Aos olhos do mundo, essas marcas eram vergonhosas, mas diante de Deus e dos anjos, como diz Calvino, elas excedem a todas as honras do mundo. O chamado do Evangelho não é pare de sofrer. Desculpa se você pensa isso. O chamado do Evangelho não é tudo vai dar certo, que você não vai pegar coronavírus, que você às vezes não vai ter coisas tão terríveis. Não. O Evangelho diz, venha e morra. Venha e seja marcado com as marcas do Salvador. Venha e tome a sua cruz de vergonha. Venha e morra para si e para o mundo, mas viva como nunca antes. Venha e morra e abrace a vontade do Senhor e descubra, irmãos, que o prestígio das pessoas, a segurança deste mundo, nada se compara à segurança de pertencer ao Senhor e ser marcado por Ele. E o termo aqui, irmãos, de marca, aponta exatamente para a ideia que os escravos, os fugitivos e os malfeitores tinham naquela época. Paulo havia sido marcado, irmãos e irmãs, e se você, irmãos, tem sofrido por causa do Evangelho, se alegre. Porque o apóstolo Pedro diz, alegrem-se na medida que vocês são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem e exultem. Se você sofre por ser cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus. Quando nós perdemos, irmãos, por causa de Jesus, na verdade nós não perdemos, nós ganhamos. Não faça justiça com as próprias mãos. Quando nós sofremos por causa de Jesus, esse sofrimento é glória. Quando nós, irmãos e irmãs, recebemos desvantagens por sermos fiéis a Jesus, na verdade isso é promoção. O testemunho de Dietrich Bonhoeffer, morto pelo nazismo, aponta para isso. O testemunho de Martin Luther King, assassinado por lutar pela igualdade racial, aponta para isso. A vida, irmãos, de milhões de cristãos perseguidos por causa de Jesus aponta para isso. A vida de anônimos e anônimas, como eu e você, que carregam diariamente as marcas de Jesus em nossa abnegação e renúncia, apontam para isso. Se você quer, irmãos e irmãs, realmente viver uma vida que vale a pena,
Peça para Deus para você ser privilegiado e participar dos sofrimentos de Cristo. Faça da sua oração a oração antiga de um homem de Deus que dizia: Deus, que o meu coração seja quebrado por tudo que quebra o teu coração, e que o meu coração se alegre por tudo que alegra o teu coração. Paulo, então, irmãos, observa o versículo 18. Ele se despede dos Gálatas e também se despede de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos, e nós ouvimos um sonoro amém. Paulo fala sobre a graça. A carta de Gálatas é sobre a graça de Deus. Irmãos, a Bíblia inteira é um livro cheio de graça. Desde a criação maravilhosa, grandiosa, passando pela queda terrível, revelando-se na redenção majestosa e culminando na restauração de todas as coisas. Veja a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para a criação e veja a graça de Deus. Acorde na segunda-feira. E a primeira coisa que você deve fazer não é reclamar, mas é agradecer a Deus, porque Deus te dá mais um dia. Quando você for no banco, pegar o seu salário, não diga só isso. Agradeça a Deus porque você tem aquilo. E olhe, irmãos e irmãs, para Jesus. Como o quinto evangelho na nossa Bíblia diz. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como uma raiz de terra seca. Ele não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não vimos nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Queridos, 3 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação para você guardar no seu coração. Eu lembrei daquela propaganda de um refrigerante. Vou fazer propaganda aqui de graça, né? Estou me colocando, né? Quanto mais... Olha a aplicação. A primeira coisa, quanto mais fraco, melhor. Irmãos, nós estamos aqui na igreja. Eu sei que você fala: nossa, nossa igreja está fraquinha. Quanto mais fraco, melhor. Porque a glória de Deus vai ser muito maior. Quanto mais você se sente fraco e incapaz diante da sua vida, louve ao Senhor, porque Deus usa os fracos. Humilhe-se diante do Senhor. Na verdade, nós já estamos humilhados. Quando você pensa na grandeza de Deus, você já está humilhado. Não confie na força do seu braço. Não tente resolver as coisas sem a ajuda do Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, livre-se da ostentação. Livre-se do espetáculo e do desempenho próprio, porque Jesus diz: confie em mim e não em você mesmo. Não seja hipócrita, mas reconheça sua falência e exulte na cruz de Cristo Jesus. Nela, irmãos, nós temos paz com Deus, paz conosco mesmo, paz com o nosso próximo e com toda a criação. Uma segunda aplicação: quanto mais dor, melhor. Ser discípulo é ser transformado. E quem aqui, irmão, já tentou caminhar, correr, fazer algum exercício, alguma mudança de hábito, com certeza prometeu, porque eu estou nessa lista, para incontável vez, dessa vez vai. Né? A gente caminha uma semana, sente dor ali na primeira semana. Ser transformado pelo Senhor envolve dor. A vida cristã, irmãos, ela é comparada a coisas fáceis. Luta, corrida e guerra. Onde o Espírito de Deus está, haverá transpiração. Se você recebeu o Espírito do Senhor, se prepare para ser perseguido por Ele, até Cristo ser formado em você. Mas essa dor é uma dor que vale a pena. Lembre-se de Eustáquio, em As Crônicas de Nárnia, quando ele é encontrado por Aslan, e Aslan transforma ele novamente num menino. Eu vou pedir para o Leandro passar, e aqui, irmãos, eu quero só 2 pontos, queridos. Queridos, quando nós falamos sobre morrer para o mundo e o mundo morrer para nós, isso precisa ficar claro, porque no Brasil a gente tem uma espiritualidade dualista,
A gente acha que o que a gente faz na igreja é para Deus, o que a gente faz lá fora não é para Deus. E o que eu quero destacar, quando nós falamos sobre morrer para o mundo morrer para nós não estamos dizendo que o mundo é mau em si. Nós não estamos dizendo que o mundo é mau, que a gente tem que morar numa montanha, que nem os monges, não falar com ninguém, não. Como o pastor John Stott diz, nós não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la se conformando a ele. Nós devemos, irmãos, desfrutar de todas as coisas boas que o mundo dá. Desfrute de uma boa música, uma boa atividade, uma boa refeição, uma boa amizade, uma boa leitura, um bom casamento, um filho. O mundo é de Deus e essas coisas da terra pertencem ao Senhor. Mas desfrute dessas coisas não como deuses, mas como dádivas do Senhor. Uma segunda coisa, irmãos, a fé cristã não tem como centro a ideia de morrer e ir morar no céu. Por toda a Escritura, desde Gênesis, o propósito de Deus é restaurar este mundo. Quando a gente pensa em Apocalipse, isso é uma coisa que às vezes me deixa triste. Quando você lê o Apocalipse, não é para você ficar ali, meu, o que é o 666? O que é os 3 cavaleiros, o branco, o amarelo, o preto, o vermelho? Meu Deus, o mundo vai ser destruído. Apocalipse não foi escrito para a gente ficar pensando nessas coisas. Apocalipse foi escrito para nos dar esperança. Porque aquele que está sobre o cavalo branco já reina sobre todas as coisas. Apocalipse, irmãos e irmãs, foi escrito para nos dizer que Deus está fazendo uma nova criação. Deus está restaurando a sua criação. Nós cremos que o céu descerá à terra e o mundo será renovado. Você terá um corpo no céu. Você vai comer no céu. Porque o céu vai descer à terra. Não somos nós que subimos. Quando a gente morre, vai ficar claro, você morreu, você vai para o céu ou você vai para o inferno na hora. Mas quando Jesus voltar, o seu espírito vai se unir novamente ao seu corpo. Esse corpo, o corpo que Jesus teve depois da ressurreição. E todo mundo, irmãos, este mundo será renovado. Este mundo será renovado. Leia Isaías, leia Apocalipse. Eis que viu um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. Ou seja, o mar significa tudo aquilo que é mal. Pense num mundo sem maldade, sem o pecado. Este mundo vai continuar a viver, porque o propósito de Deus é restaurar todas as coisas. Como nós sabemos isso? Já começou em nós. Você já recebeu as primícias quando você recebeu o Espírito Santo. Uma terceira aplicação: quanto mais cicatrizes, melhor. Todos os apóstolos do Senhor foram martirizados, exceto o apóstolo João. Milhares de homens e mulheres santos, pessoas dos quais o mundo não era digno, como diz a palavra, foram mortos. Ainda hoje, irmãos, pessoas são perseguidas e mortas por causa de Jesus Cristo. Talvez eu e você nunca sejamos perseguidos ou mortos, mas há uma marca que eu e você devemos carregar. A nossa vida deve ser marcada pela fé, pela esperança e pelo amor. E como diz uma bela canção contemporânea, que das nossas feridas, irmãos, saia poder para curar. Conhece a música? É uma música bonita. Que das suas feridas saia poder para curar. Queridos, eu termino lembrando uma história muito famosa de 2 homens que foram marcados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eles deixaram a segurança de suas casas e famílias e embarcaram no porto de Copenhague para se tornarem os 2 primeiros missionários da Igreja Morávia, em 1732. Quando o navio partia do cais, esses 2 homens se venderam como escravos. Quando eles partiam do cais, a esposa e os filhos de um deles imploraram para que eles desistissem e ficassem em casa. Mas o chamado e o coração de Deus para esses homens, que agora eram escravos, imagina isso, homens livres que se venderam como escravos para ir evangelizar no Caribe. E eles foram, irmãos e irmãs, enquanto o navio saía das docas, os 2 gritaram do navio: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sacrifício. Queridos, que o cordeiro que foi morto use as nossas vidas e as nossas cicatrizes para a sua glória, porque nós estamos crucificados com Cristo. Feche os seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Coloque a sua vida diante de Deus, diante do nosso Salvador. Ó poderoso Deus, Senhor do vasto universo, que enquadra uma porção infinita e desenha um oceano de
porque és o artista supremo, porque atentas para o que é insignificante, porque concedes poder ao que não passa de pó. Sim, até do choro da criança tiras melodia poderosa, capaz de julgar reis e destronar rainhas. Chamas o homem para andar contigo e inspira a mulher do fôlego divino. Retira os pecadores da lama, neles derramas teu espírito, e os faz embaixadores teus, reconciliados contigo. Pelo Filho do Homem perfeito, imprime em nosso peito a honra de poder servir-te e em ti nos deleitar. Ó poderoso Deus, adoramos o teu nome e graça, e enchas de plena alegria todas as dimensões da existência. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, tal como era no início, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé. Vamos cantar que é pela cruz, somente pela cruz, que nós somos reconciliados com Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, você também é convidado a entregar o seu dízimo e a sua oferta diante do Senhor com alegria, porque a cruz também faz com que a gente seja generoso e ame a igreja de Jesus Cristo. Adore o Senhor com essa canção e entregue a sua vida diante do altar de Deus. Participar da sua obra no Salvador, na cruz mostrou o mundo Pai, Jesus também. Sem palavras, impossível, inventado por seu amor. Cruz, esse amor gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, esse amor gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto
és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Você pode fechar os seus olhos neste momento. Nós cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, que por nós e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou por obra do Espírito Santo, da Virgem Maria e se fez homem. Foi também crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai, e virá outra vez com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Nós cremos no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, procedente do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. E cremos na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Pai, despede-nos com a tua bênção, que possamos viver uma vida marcada pela tua cruz, sendo humilhados em nosso orgulho, sendo transformados em nosso coração e sendo marcados, ó Deus, para que as pessoas olhem para nós e possam, ó Deus, ver Cristo Jesus em nossa vida. Fica com o teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, que Deus abençoe você que está nos acompanhando também pela internet, que Deus nos abençoe grandemente, nos dê uma semana abençoada. Eu convido você, então, que está nos acompanhando e os irmãos que estão aqui, a baixarem a cabeça enquanto nós ouvimos esse último refrão de pós-lúdio que nos convida a refletir em cada ato do nosso culto. Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.